Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso editorial de outubro de 2020 aqui do Ictus Podcast. No programa editorial, como você já sabe, a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu e do que virá nos próximos dias aí, dentro tanto do Clube Ictus quanto do podcast e tudo mais. Você vai conhecer um pouquinho de quem foram os peixes grandes, os livros que a gente mandou e as novidades que tem por aí. Então segue com a gente, eu estou aqui, obviamente, com a minha amiga Carol. Tudo bem, Carol? Olá, Thiago, tudo bem e você? Tudo jóia. Esqueci de dizer que eu estou lá no Twitter, vocês pararam de me procurar por lá, hein? @vulgotan. Gente, sigam o Tan, ele sempre traz umas tiradinhas muito boas, viu? Uns pensamentos muito bacanas. Normalmente é uma citação de algum livro, mas ok. A gente gosta de conversar bastante com a gente. Mas antes da gente entrar no mês de verdade, a gente tem uma novidade que na verdade é um grande pedido de ajuda para vocês. A gente realmente precisa do envolvimento de cada um de vocês que acompanha o podcast, que gostam daquilo que a gente produz. Porque como você sabe, a gente tem o Clube Ictus, onde você pode assinar os seus kits, tanto adultos quanto infantis. A gente vai falar de alguns livros que a gente mandou daqui a pouquinho. Mas a gente precisa de mais ajuda de vocês. Como que a gente pode fazer isso? A gente sabe que tem gente que não tem interesse até, ou não tem condições de manter uma assinatura num clube, que é talvez a melhor forma de você ajudar o nosso trabalho aqui a crescer cada vez mais. Então, se você acompanha o nosso podcast e gosta daquilo que a gente faz, a gente abriu uma oportunidade para que você ajude a gente sendo nosso mantenedor. A gente optou pela plataforma do PicPay, que hoje em dia acho que já está bem disseminada aí pelo Brasil todo, e tem duas formas básicas que você pode ajudar a gente. A primeira é se comprometendo com um valor mensal, e aí o próprio PicPay vai coordenar isso aí, vai comandar toda essa parte. Nós criamos então alguns planos de assinatura, começando num pequenininho de R$2, que você pode pensar, R$2 aí não vai fazer nenhuma diferença. Faz sim, tá bom? Então, se você quer ajudar a gente aqui a crescer, a manter esse podcast cada vez melhor, pensa com carinho em ser um dos nossos mantenedores, escolhendo um dos planos mensais. E aí dentro do seu PicPay você vai ser cobrado recorrentemente a cada mês aí. Uma outra oportunidade é você fazer uma doação pontual. Simplesmente você mesmo escolhe o valor que você quer também lá pelo PicPay. Você simplesmente faz uma oferta aí pra gente e acabou. Aí não tem compromisso mensal, não tem nada do tipo. As duas maneiras elas estão bem descritas aí na descrição do programa. Se você está ouvindo isso pelo site, o Ictus Podcast, lá no post tem explicando como é que é. Se você está ouvindo isso por algum aplicativo de áudio, entra lá nas informações, nas descrições desse programa que vai estar tudo explicadinho lá para você. E se você está ouvindo isso no YouTube, também na descrição do vídeo tem isso. Dito isso, vamos para o programa, Carol? Vamos! Agora em setembro a gente teve o Peixe Grande que indicou justamente os kits de setembro. Ele foi o Paulo Wong. Se você ainda não ouviu a entrevista com ele, olha, você tá perdendo tempo, tá? A gente está presente no nosso site ictus.com.br, nas principais plataformas de áudio, então escolhe a sua favorita e ouve. E a gente também tá lá no YouTube. Então não tem desculpa para falar, não sei onde ouvir, porque a gente está presente em praticamente todas as mídias ouvíveis. Audíveis, eu não sei. Enfim. Então, o Paulo Wong foi um bate-papo tão gostoso, tão leve, né? E ele mandou cada livro, as indicações dele. Olha, quando a gente decidiu os livros que a gente ia mandar, o coração ficou quentinho, sabe? Porque eu sabia que a gente estava escolhendo bons títulos para vocês. Isso, é interessante nessa conversa, porque se você conhece quem é o Paulo Wong, talvez você esteja pensando, esse é um cara super cabeça, a conversa vai ser complicada, vai ser difícil, vai ser erudita. No entanto, a gente descobriu de verdade quem é o Paulo Wong, uma pessoa super comum, super simples, super agradável. Como a Carol falou, um bate-papo tão descontraído, tão gostoso, que se você acompanha ele lá nos Zeus Gregos, no podcast dele, que inclusive a gente não vai dar o crédito aqui, justamente para que você vá ouvir lá o Conversa de Peixe Grande com ele, onde lá a gente fala sobre o podcast dele, você vai ver que ele é gente como a gente. Uma pessoa super bacana, espero que
a gente tem a oportunidade de ter acesso a ele mais vezes aí ao longo da vida. Muito obrigada, viu, Paulo? Se você tá ouvindo, foi um tesourinho, Isso, viu? Inclusive o kit que a gente mandou agora em setembro, não foi uma indicação dele, os 2 livros foram indicações dele, né? Daqui a pouco a gente vai chegar nesses títulos, mas... Sim. E pro mês de outubro, Thiago, o que a gente tá preparando pro pessoal? Agora em outubro, e o podcast dele também, a entrevista dele também já está lá no nosso podcast, o peixe grande vai ser o Guilherme de Carvalho, que com certeza aí, se você não conhece, talvez devesse conhecer, segui-lo nas redes sociais aí. Ele faz parte do Ministério Labri aqui no Brasil. E a conversa dele também foi uma maravilha dentro do podcast. Foi uma pessoa que a gente demorou muito para conseguir agenda, para conseguir gravar o podcast. E foi muito, muito bom mesmo. Para quem já assinou o clube agora ao longo de setembro, agora passado, né? No mês de setembro que acabou de terminar aí, vai receber pelo menos um dos livros indicado pelo Guilherme de Carvalho. Aliás, se você está ouvindo esse programa e não é ainda assinante do Clube Ictus no plano Peixe Grande, que é o plano adulto, infelizmente você perdeu esse kit onde o Guilherme de Carvalho indicou os livros pra gente. Mas fica aqui a dica para que você não perca o próximo. Na próxima terça-feira a gente então vai divulgar quem vai ser o Peixe Grande do kit de novembro. E aí você tem ao longo de outubro todo para assinar e aproveitar a indicação desse peixe grande. Algumas pessoas me procuraram, Thiago, para saber se a gente vende kits passados de uma forma avulsa. Não, pessoal, você precisa ser um associado do Clube Ictus para você poder não só garantir o kit do mês seguinte, né, de acordo com a sua assinatura, como talvez conseguir kits passados. Mas a bem da verdade é que a maioria, se não quase todos os nossos kits passados estão esgotados. Acho que vale explicar um pouquinho disso, Carol, porque pode ser que as pessoas estejam pensando que a gente tá, sei lá, de má vontade, ou tentando forçar a assinatura, ou coisas assim. Mas não é isso. Vale explicar como é que funciona essa logística de clube mesmo. Quando a gente vai montar o nosso kit, a gente não vende livros avulsos porque a gente não tem nem como manter um estoque disso. Pra gente seria basicamente jogar dinheiro fora. Então o que a gente faz? Ao longo do mês todo, a gente colhe todos os assinantes que terão acesso ao kit do mês seguinte. É por isso que você assina no mês X, paga no mês X para receber o kit do mês seguinte. Fechado o mês, após o dia 30, a gente faz a contagem de todo mundo que se manteve, tanto que se associou, quanto que se manteve associado ao clube, e só então a gente faz, na quantidade exata, o pedido para as editoras. Porque pra gente realmente não faz sentido ter kits a mais simplesmente parado em nosso estoque. O que acontece às vezes é que a gente pede 1 ou 2 unidades a mais de cada livro para atender extravios de correios, defeitos de livro, esse tipo de coisa. Depois que a gente tem a informação de que todos os associados já receberam os seus kits, então esse 1 ou 2 que porventura tenha sobrado, a gente deixa disponível para que os assinantes que não receberam os kits anteriores possam comprar eles, até porque a gente não tem muito o que fazer com esses kits. Mas acho que ficou bem claro que a gente faz assim justamente por isso. Inclusive é por isso que a gente demora. É diferente você se associar a um clube literário e você entrar na internet e comprar um livro. As pessoas às vezes acham, eu assinei dia 10. No dia 12 a gente recebe um e-mail falando, quando que eu recebo? Mês que vem. Nossa, mas eu assinei dia 10. A janela de associação ela tem que ser esse mês inteiro para que a gente faça um pedido único. Com base nisso a gente consegue um preço bom nas editoras e passar um preço honesto para vocês, que é melhor normalmente do que simplesmente comprar esse livro avulso por aí. Mas é isso, pessoal. Então, se você gosta muito dos livros que a gente envia, e puxa, esse ano a gente arrasou, Thiago. Eu sempre olho para a lista de livros e eu me orgulho demais. Desculpa aí a falsa modéstia, mas eu me orgulho muito tanto dos peixes grandes que a gente conseguiu e começamos muito bem desde o início do ano, quanto os títulos que a gente colocou. É tudo feito com muito carinho, viu, pessoal? A gente não simplesmente escolhe por preço ou por quantidade de páginas, não. A gente tem todo um trabalho, porque a gente quer, pelo menos, eu envio aquilo que eu gostaria de receber. Isso. Então, eu já perdi as contas, Carol, de quantas vezes a gente optou por o livro A e não o livro B, e poderia ser qualquer um dos dois, porque os dois foram indicados.
E o livro A, para nós, clube, era muito mais caro, dava praticamente nenhuma margem de resultado, mas simplesmente porque a gente quer realmente entregar aquilo que é de melhor, como a Carol falou, aquilo que eu gostaria de receber. Outra coisa que eu tô orgulhoso esse ano, Carol, é o nosso canal lá no Telegram. Não só o canal, mas o projeto do Diário de Leitura como podcast. Isso fez com que a gente conseguisse realmente ler alguns dos livros que a gente manda para vocês, junto com vocês, interagir de verdade com a leitura e explicar, aliás, e justificar por que isso não é uma loja de livros, mas sim um clube literário. Às vezes você é assinante, ou mesmo que não seja, pode participar disso, mas você não tem aproveitado a essa oportunidade que a gente tem dado de ler junto com vocês, de comentar trecho a trecho de cada livro. A gente tem visto aí pipocar várias e várias empresas, várias e várias pessoas criando seus clubes de leitura, que fazem basicamente o mesmo formato que a gente faz, que é, venha ler comigo, a gente vai interagir essa leitura juntos, só que a diferença é que o nosso é de graça. E Exato. As pessoas têm cobrado, óbvio, assim, faz sentido, é o trabalho delas, a gente sabe o trabalho que dá fazer isso, né? Mas dentro do nosso contexto aqui, até engorda então no discurso de que talvez você deva repensar realmente a ideia de ser ou não um mantenedor nosso, mas a gente quis fazer exatamente esse formato de ler com vocês, interagir, comentar sobre a leitura para que você ganhe então o hábito de ler livros bons e acrescente ainda mais com a gente e de graça. Só coisa boa, Thiago, só coisa boa. No mês de setembro, nosso podcast, obviamente, seguiu ali o nosso calendário de publicação. Toda terça-feira você tem um episódio novo e a gente começou muito bem. Nós substituímos o prefácio, que era um programa onde a gente apresentava os livros que nós tínhamos enviados no kit anterior do mês passado, por um programa chamado Editorial, que é este que você está ouvindo, que a gente não só conta dos livros que nós enviamos, mas de tudo o que aconteceu no mês passado. Assim você se anima para começar a acompanhar a gente e não perder nenhum programa. Isso. Então, começamos com o editorial, onde apresentamos os livros do kit de agosto e tudo o que aconteceu no mês de agosto. Foi o editorial passado, né? Exato. Em seguida, nós tivemos a nossa entrevista com o querido Guilherme de Carvalho, né? Que hoje é o diretor da Labri Brasil, né? É ele quem cuida com sua família. E que bate-papo sensacional. Sem contar as indicações literárias dele, né? Ah, sim. Isso aí, eu acho que é só o bônus de tudo que a gente aprende com esses peixes grandes, né? A indicação dos livros não é nada comparado com a conversa e a experiência que a gente acaba tendo com eles, né? Isso mesmo. Na terça-feira, nós tivemos nossa história de pescador com um texto fantástico, mais que atual. Infelizmente, mais do que atual, né? Esse texto é de um amigo meu, foi um pastor há tempos já meu, chamado Daniel Reis, e ele usou ele numa mensagem, esse texto. Ele abriu uma mensagem dele não foi nem com a leitura desse texto, ele decorou esse texto, ele fez a encenação desse texto. Um pouquinho dessa encenação que ele fez lá, a gente conseguiu traduzir isso. A gente não, né? O Chico Gabriel é sensacional. Mas Exato. O Chico conseguiu traduzir não só o conteúdo, mas toda a emoção de uma pessoa que desiste de ser cidadão brasileiro. E ele vai, então, procurar a Polícia Federal, a Receita Federal, para deixar de ser brasileiro, porque ele tá cansado de ser brasileiro. Então, se você ainda não ouviu, Renúncia de Cidadania, lá no História de Pescador, no Ictus Podcast, que você pode acompanhar tanto pelo site, quanto pelos aplicativos de áudio aí. E essa história tem o quê? 5 minutos? É muito rapidinho. 5 minutos, ela foi escrita na época de governo Lula. Não acho que não tinha nem entrado a Dilma ainda. Quando eu conversei com o Daniel Reis, depois que a gente relançou esse podcast, né? Porque ele já tinha sido lançado num outro contexto. Ele falou pra mim, poxa, infelizmente a coisa continua tão atual, né? Bom, na semana seguinte nós tivemos uma pequena alteração, né? Agora a gente tem o Café com Prosa, que anteriormente ele era publicado quando a gente tinha 5 terças-feiras, ele era publicado na 4ª terça-feira. Agora ele é um programa fixo, ele vai sempre aparecer durante o nosso mês, tendo 4 ou 5 terças-feiras, não importa. Na 4ª terça-feira sempre. Exato, sempre.
E a gente teve a honra, o prazer, e eu vou rasgar aqui a seda porque eu gosto muito da Cássia Carreño, que é uma das fundadoras do LabPub, uma escola em EAD, né, sobre mercado editorial, enfim, tudo voltado para esse mercado. E ai, gente, eu sabia que ia ser boa, mas foi excelente, que conversa gostosa. E nada técnica, viu? Se você não gosta muito, o mercado editorial não tem interesse nenhum, a Cássia é super divertida, a conversa fluiu, que foi uma beleza. Nossa, foi fantástico. Eu gostaria muito de convidá-la novamente para gravar daqui a algum tempo, porque é o tipo de pessoa que sempre tem algo a acrescentar numa rodinha de conversa, sabe? Fantástico. Nós terminamos o mês. Como tivemos 5 terças-feiras, nós tivemos agora o acréscimo de um programa. Isso, inventamos uma história nova aí pra vocês. Sempre que tiver 5 terças-feiras, a gente tem aí o nosso programa Coringa, que é o Causos da Vida. Nós tivemos aí a participação mais do que obrigatória do Chico Gabriel. Pra quem não sabe, é ele que nos ajuda na edição de alguns programas. E eu não sei porque a gente cambaleou pra esse caminho aí de histórias de medo. O pior é que fui eu que iniciei isso, entendeu? A ideia do Causos da Vida é a gente se juntar pra não falar sobre livros. A gente terminar o mês, quando tem 5 terças-feiras, simplesmente batendo papo e contando causos das nossas vidas. Isso faz com que você, ouvinte, conheça um pouco mais de mim, da Carol e do Chico Gabriel, que agora a gente tá negociando aí pra ver se ele consegue participar sempre desse programa com a gente. Por um acaso, assim, total do destino, a gente começou a contar histórias de coisas estranhas, coisas meio de dar medo das nossas vidas. E o caso é que o programa foi fluindo sem pauta, sem nada, e saiu um programa com só histórias de medo. E se você não conhece o Chico Gabriel, mano, é muito engraçado. As histórias dele são demais, ele é demais, ele é um cara do interior. Ele me lembra muito Chico Bento, assim, eu sei que ele vai ouvir isso e ele vai achar, ele vai entender que eu tô elogiando ele, porque é um dos personagens favoritos meu. Mas ele, dentro da sua simplicidade de vida, de tudo, ele conta as histórias de um jeito muito engraçado. Então fica aí o convite para você conhecer esse novo programa aí, Causos da Vida, conhecer melhor a gente e o Chico Gabriel. Isso aí. A gente não vai ter muitas edições desse programa, porque ele só vai aparecer quando tiver 5 quintas-feiras, mas... É bom que dá uma saudadinha, né, Carol? E é bom pra dar aí um refresco, né, no mês. Fora disso, a gente participou de mais um literário com nossos queridos Paulinho e Adriana De Gaspari, né? Lá no irmãos.com. Tô morrendo de saudade de gravar com eles. Pra quem não sabe, eu não participei dos últimos 2 literários. Já tô com saudade, motivos de saúde e agenda, mas dessa vez eu vou participar se Deus quiser. Mas vamos falar do literário que foi publicado. Fala aí, Thiago. Isso. Em setembro agora, a gente gravou sobre o Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Aliás, esse livro a gente tem ele inteiro já no diário de leitura. Se você não acompanhou a leitura dele, você pode acompanhar. Isso tanto pelo canal lá nosso no Telegram, quanto pelo nosso podcast. Você encontra lá o Evangelho Maltrapilho, trecho a trecho, capítulo a capítulo comentado. Então é uma oportunidade enorme para você pegar esse livro e realmente ir lendo com a gente e interagindo com a gente. Se você começar a ler esse livro agora, não tem problema nenhum você mandar pra gente comentários sobre a sua leitura, tentar interagir. Você não precisa ficar refém de interagir ele no momento em que a gente leu, tá bom? Então para isso você tem tanto a caixa de comentários lá no nosso site do podcast. Você pode entrar no grupo do Telegram, se você ainda não conhece é t.me/clubictus, e conversar sobre esse livro sem problema algum. Mas a gente tava falando do literário, né? A gente gravou então... com o Paulinho e a Adriana lá, o Evangelho Maltrapilho. Foi um programa muito gostoso. Você tem ele no nosso site, ele não aparece no nosso feed se você estiver ouvindo por aplicativo, então você tem que assinar o feed do irmãos.com para ter acesso a esse programa, tá bom? Exato. Lembrando que o Burjac, que foi o peixe grande que indicou esse livro pra gente aqui no Clube Ictus, também participou lá do literário. Então é uma experiência super completa. Isso. Então não tem desculpa. Exato. E agora, em outubro, a gente vai lançar um novo literário
um livro que a gente já mandou, eu não lembro em qual plano infantil, talvez Golfinho, não me lembro, mas a gente mandou há um tempo já e o Paulinho lá, o pessoal do Irmãos, quis ler esse livro para dar uma desanuviada. Maravilhoso, Alice no País das Maravilhas. Ele deve ir ao ar, se não me engano, acho que semana que vem já, né, Carol? Na verdade, eu acho que vai ser na semana que a gente vai publicar esse editorial, né? É mesmo? A primeira semana já? Enfim, ele está para entrar no ar aí no Literário, se já não entrou, então procura lá dentro de irmãos.com de novo. Ele aparece no nosso site, não aparece no nosso feed por aplicativos e está hospedado lá em irmãos.com. Alice no País das Maravilhas foi a segunda vez que eu li esse livro e, de novo, eu já tinha esquecido, na verdade, o quão doido ele é. Mas a edição que eu tenho, ele é comentada no final e ele explica um pouco dos motivos dele ter escrito dessa forma, e aí entendendo esse motivo, e com certeza a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá no Literário, então fica aí a dica pra você ouvir, a gente vai entender um pouco dessa loucura aí dele, do Lewis Carroll. Então tá certo, então a gente se vê lá no Literário, gravarei esse se Deus quiser, e vai ser bom voltar a falar com os dois. Agora vamos falar um pouquinho mais do nosso canal do Telegram, Thiago. Tem sido uma experiência fantástica. Pessoal, como o Thiago já falou, é de graça. Você só precisa baixar o aplicativo do Telegram no seu celular e participar de uma comunidade que tem crescido tanto em conhecimento quanto em quantidade de pessoas. E no canal, não rola só discussões dos livros, mas acontece muita coisa. Tem gente dando dicas de leitura, tem gente divulgando informações sobre o livro que a gente está lendo, que a gente leu. Tem sorteios de livros lá, então... Isso. E o principal é que todos os dias, de segunda a sexta, né, a gente lança lá um áudio comentando o trecho que a gente se propôs a ler naquele dia. Esse áudio, depois de um tempo, ele vira podcast, então, por exemplo, você vai encontrar lá no nosso podcast todos os áudios do Morte no Nilo, da Agatha Christie, que a gente já lançou, já gravou lá, já leu junto com o pessoal no Telegram. O próprio Evangelho Maltrapilho também já está todo em podcast. E a gente está fazendo agora, está no finalzinho da leitura do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E também já está tudo programado para ele se tornar episódios em podcast. Você vai conseguir consumir esses dois conteúdos de graça, em dois formatos diferentes aí. Óbvio que no Telegram você vai ter a oportunidade de ficar interagindo com a gente. Então realmente vai lá, mesmo que você não vá ler o livro que a gente está lendo agora, no mês seguinte ou no próximo livro a gente emenda um atrás do outro sem parar. De repente interessa para você. Você não precisa ser assinante do clube, você não precisa pagar para fazer parte do canal, nem do grupo lá. Você nem precisa comprar o livro com a gente, óbvio que a gente deixa lá com antecedência o link dos livros para vocês comprarem se quiserem ler com a gente. O que acaba ajudando a gente, porque a gente ganha uma comissão em cima desse link, mas de repente você pegou esse livro emprestado, tem na biblioteca, tem em casa, não sei, não importa. Pra gente o importante é que você leia com a gente. E olha que legal, agora no mês de outubro, a gente vai fazer uma leitura bem tranquila, uma leitura bem curtinha. Como é mês das crianças, a gente quer fazer uma coisa um pouco mais descomplicada, no sentido de ser uma leitura mais tranquila. E a gente escolheu um livro que a gente também já enviou no kit, no plano Golfinho. Não lembro agora o mês, mas a gente enviou. É um livro muito gostosinho, que você para ler em 2-3 dias. E a gente vai ler ele durante uma semana, que é a Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin. Não me atrevo a dizer o nome dos autores, porque eles são noruegueses. Mas os autores são os mesmos do Mundo de Sofia, né? Esse livro eu nunca tinha ouvido falar, mas o Mundo de Sofia com certeza você também já ouviu falar. É, de fato, como a Carol falou, um livro super divertido, rapidinho, para descansar totalmente a mente. A gente tá vindo de um tijolão aí que foi o Grande Sertão Veredas. Eu não sei o que vem pela frente, eu tenho algumas ideias, mas depois eu converso em off com a Carol. Mas é uma oportunidade legal. Então, a Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin. Leiam junto com a gente lá no Telegram. Se não conseguir agora, vai ter isso também. Sempre vai ter em podcast
bem depois, assim, a gente acaba lançando por lá também. A partir de que dia vai ser lá no Telegram? A partir do dia 19 de outubro, a gente vai ter o início dessa leitura, como a Carol falou, vai ser só uma semana de leitura, então na semana de 19 a 23 de outubro, a gente vai ler com vocês a Biblioteca Mágica de Bibi Book. Isso aí. Agora sim, a gente pode apresentar os livros que a gente mandou agora no mês de setembro, certo, Carol? Certíssimo. Vamos começar então com o plano Peixe Grande, que teoricamente, só teoricamente, é o plano dos adultos. Uhum. Porque aqui a gente não faz distinção de idade. Se você é adolescente e você fala, não, eu quero ler esses livros, beleza, tamo junto, entendeu? E vice-versa, né? A gente tem alguns assinantes adultos que assinam o Golfinho, que assinam o Tubarão e de boa. De boa, mesmo porque os livros que a gente manda são sempre com um conteúdo muito legal. E, gente, livro, o importante é ser consumido. Não importa sua idade, se você é homem, mulher, casado, solteiro. Uhum. Não importa. O importante é você ler. Eu estou muito feliz esse mês, Carol, antes da gente entrar na declaração dos títulos que a gente mandou, porque a gente tem conseguido parcerias novas com editoras, selos editoriais novos. Então, nesse mês, a gente tem 3 estreias. Uma é a própria Penguin, outra é a Claro Enigma e a terceira é a Girassol. Então, cada vez mais a gente tem aí um plantel maior de opções de livros para serem escolhidos. Isso deixa a gente bem feliz. E, obviamente, para você que é assinante, saber que pode vir livro de qualquer lado aí. Exato. O problema agora é que a quantidade de livros mais que triplicou, né? E escolher os livros tá ficando cada vez mais difícil, Isso. né? Mas é um trabalho gostoso. Ah, uma delícia. Não só escolher, mas ler também, né? O Plano Peixe Grande, quando a gente falou, foi indicação do Paulo On. Não deixem de ouvir o episódio dele, a entrevista de Peixe Grande lá no podcast. E dentre as indicações dele, a gente escolheu 2 para mandar no kit. As 2 da Penguin. Uma delas, acho que a principal, eu me lembro na entrevista dele que ele falou que tem 2 livros que São Pedro vai parar a gente na porta do céu e só vai deixar a gente entrar se tiver lido eles, né? Lembra disso? Sim, Um deles era Confissões de Agostinho e eu falei, bom, esse aí eu já passei, inclusive a gente já mandou no kit. Mas o segundo eu ainda tô devendo a leitura e acho que vai rolar agora, né? Foi justamente esse que a gente mandou. É a Ilíada de Homero. Olha, quando a gente pega esses livros, a gente pensa, caramba, a gente vai mandar isso no clube. É um livro tão grande. Mas é aquela máxima que a Carol falou. É um livro que eu gostaria de ganhar? Com toda certeza. Com toda certeza. O que eu acho interessante é que você pega um livro desse e você fala, ah, gente, Ilíada, Homero. Mas se você gosta de mitologia grega, se você já ouviu falar em Aquiles, em Troia, em Helena, enfim, você já tem um pouquinho que seja uma base do que é esse livro. Sim. E, gente, é fantástico. Aquiles, para quem não sabe, é aquele semideus que lutou na Guerra de Troia. E acabou tendo um desfecho aí, eu espero não ser um spoiler, né? Ah, tem a dor, mas né? se você, não é? Se você já ouviu falar em Calcanhar de Aquiles... Isso, se você já assistiu o filme Troia com o Brad Pitt e as mulheres fazem... é essa história. Exato. Mas essa história de uma forma muito mais completa, né? Isso. E aí, se você quiser imaginar o Aquiles como o Brad Pitt, eu te perdoo, não tem problema. E o Hulk como o Homero, né? O primeiro, né? O Eric Bana que foi. Foi o primeiro Hulk, né? Foi. Isso. É muito bom esse livro, gente. Assim, eu ainda não comecei a ler, mas, poxa, se todo mundo diz que é bom, eu vou acreditar. Não, o Paulo On acreditou como um dos 2 livros mais importantes pra garantir a entrada no céu. Então, sensacional. É um livro que, assim, ele tem mais de 700 páginas com as referências bibliográficas, enfim. O livro completo tem mais de 700 páginas, mas ele é um livro que veio numa edição pequenininha, né? Ele não é um livro muito grande, dá pra você pôr na bolsa, na mochila. É bem gostoso, a diagramação dele ficou bem bonitinha também, então... Olha, eu quero só fazer uma propaganda, uma autopropaganda aqui, Carol. Porque a gente sabe que tem vários clubes literários aí, de todos os tipos, jeitos e gostos. Mas olha, onde que você tem um clube literário que entrega todo mês 2 livros, sendo que um deles tem mais de 700 páginas, pelo preço que a gente cobra? E considere isso, tá? Sim, considere. Bom, chega de rasgar o verbo pra Ilíada.
Isso aí. Um livro maravilhoso. E vamos enaltecer o segundo livro, que também foi uma das indicações do Paulo Wong. E também é da Penguin. E assim, eu tava falando pro Thiago, eu gosto muito dessa fase nacionalista que a gente tá aqui no clube. Estamos lendo bastante coisa de autores nacionais e eu acho isso sensacional, porque a gente tem que ler de tudo e os nossos clássicos não se chamam clássicos à toa, né? Isso. A gente já mandou Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas. A gente já mandou Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. A gente já tinha mandado há algum tempo Manuel Bandeira. A gente já mandou Machado de Assis. E agora a gente vem com Mário de Andrade com o seu super clássico Macunaíma, o Herói Sem Caráter. Eu tenho que dizer que é um livro que há muito tempo eu tenho vontade de ler. Nunca realmente entrei numa livraria para ir buscá-lo, mas finalmente chegou a hora de eu parar um pouquinho a minha vida. É um livro que vai ser rapidinho de ler, pelo que eu vi aqui. Ele tem pouco mais de 200 páginas. E vamos lá, né? Macunaíma, para quem nunca ouviu falar, ele foi muito famoso no Brasil como filme pelo Grande Otelo. Não sei se vocês também já ouviram falar sobre esse personagem. Por favor, pessoas. Não sei a idade das pessoas que estão ouvindo isso, né? Eu já sou mais velho, eu vi o Grande Otelo vivo ainda na escolinha do professor Raimundo. Mas, enfim, ele é um herói todo brasileiro, debochado, mentiroso, boca suja, preguiçoso, e assim vai. Ele é todo anti-herói. Ele é o retrato do povo brasileiro, vai. Vamos dizer assim. Ai. Mas é verdade. Não tô pensando aqui no povo da cidade de São Paulo, tô pensando no Brasil inteiro, né? Tanto que o personagem principal, ele nasce em Manaus, é isso? Isso, é lá no coração da Amazônia. Isso, ele nasce no coração da Amazônia. Sabe o que eu achei interessante, Carol? Quem indicou isso foi o Paulo On. E o Paulo On, eu sempre tive aquela impressão de que um cara sério, um cara sensato, que fala baixo, aquele cara super erudito, que indicou pra gente um livro de um protagonista mentiroso, boca suja, safado, preguiçoso. É isso que é ser um peixe grande, sabe? Normalmente a gente rotula uma pessoa e pensa que, não, Paulo On só vai ler livro de teologia, livro de grego, e só. Ele não indicou esse livro aqui pra gente, não? Vocês verem como são as coisas, né? Por isso que a gente não pode julgar um livro pela capa. A gente isso, tem que ler nem uma pessoa pela cara, né? Verdade. Sensacional. Beleza, então vamos descer nos planos. Eu acho que dessa vez a gente podia fazer o contrário, Carol. Ir descendo do tubarão pra baixo. O que você acha? Legal, mesmo porque a gente nem sai muito da temática, né? Do kit do peixe grande, né? Exato. A gente ficou pensando, puxa, o Ilíada é um livro muito impressionante, muito importante. Seria tão legal se a gente conseguisse encontrar uma forma de fazer esse livro chegar nas idades mais baixas. E a gente conseguiu. O selo, então, Claro Enigma, ele tem uma adaptação da Ilíada, feita pelo Frederico Lourenço. É a Ilíada de Homero, adaptada para jovens. Como você talvez não saiba, a Ilíada, a original, né, do Homero, ela é escrita em versos. E você tem que se acostumar um pouco com a leitura, você pega o jeito rápido, mas é um verso. Literariamente falando, ela tem essa complicação. Então a gente mandou no plano Tubarão, um livro de 700 páginas, que é a Ilíada, foi convertido em texto de narração para um livro de pouco mais de 200 páginas, contando justamente, então, a Ilíada de Homero. Foi o jeito que a gente teve, então, se você, então, que gosta da mitologia grega, mas você não quer avançar para um Ilíada, assim, acha que é coisa demais, até mostra aqui que faz sentido alguém adulto assinar o plano Tubarão, porque é mais ou menos isso que a gente faz sempre, né? A gente mandou, então, a Ilíada de Homero adaptada para jovens, num texto, então, de ficção narrativa, feita pelo Frederico Lourenço. Muito obrigado, então, pela Claro Enigma. E no golfinho, Carol? Então, no golfinho, Thiago, nossa querida parceira Ciranda Cultural veio para fechar esse nosso combo, por assim dizer, com chave de ouro. Porque a gente também conseguiu mandar Ilíada e Odisseia, só que em HQ, gente. Olha, eu tô com eles dois na mão aqui, eles são tão lindos. Tão lindos. Visualmente, o negócio é absurdo. E é assim, né? HQ eu acho que não tem idade pra ler, né? Eu lia muita HQ quando era adolescente, pré-adolescente.
continuo lendo HQs, não tanto quanto eu lia, até porque agora eu trabalho e não dá tempo, né? Mas é um momento tão gostoso do dia quando você pode pegar uma HQ e folhear ela e ver os desenhos. Então a gente mandou não só a Ilíada, mas também a Odisseia, que é a continuação dessa história aqui, em quadrinhos. Isso. Se você então tá no plano golfinho, você vai receber então de Homero, adaptação em quadrinhos, Ilíada e Odisseia. Exato. Sabe o que foi legal? A gente recebeu um feedback muito gostoso de uma das nossas associadas, né? Ela deve ter o quê? Não deve ter nem 13 anos, não sei, ainda é bem novinha. E ela falando, eu li não sei o que, gostei, li num dia. E, gente, achei muito legal. Gostoso muito demais ouvir essas coisas, né? Muito, muito gostoso mesmo. Mas tá bom, é isso aí, pessoal. Então, kit golfinho, tubarão, pra fechar com o plano de peixe grande, a gente ficou nessa temática aí, mitologia grega e tal. Foi muito bacana, mas sigamos. Isso, e aí vem então, tanto pro peixinho quanto pro tartaruga, a nossa estreante, então, Girassol. Obrigado, editora Girassol, aí, pela parceria que vocês fecharam com a gente. Fomos super bem atendidos pelo pessoal de lá, super atenciosos, muito obrigado, foi muito bom mesmo. No Tartaruga, então, que é para a idade indicada de 7 a 10 anos, nós mandamos um livro chamado Quanto Lixo? Desperdício, Reciclagem e Proteção do Planeta. É um livro extremamente ilustrado, ele tem 64 páginas. Ele vai ensinar, então, a sua criança aí sobre não só a produção de lixo, mas a parte de reciclagem, a parte de controle de uso de água, só que de um jeito todo lúdico, todo gostoso, assim. Quando você pega o livro em mãos, você vai perceber que é um negócio realmente feito com muito capricho para crianças. Exato. E vem com umas informações muito atuais, né? Sobre a água, sobre os dejetos, até um pouco sobre a vida animal. Então, é muito, muito, muito bacaninha, muito gostoso. A autora desse livro, ela é uma apresentadora de um programa infantil da BBC. Eu não sabia dessa, não. Que legal. É a Jazz French. Ela é veterinária também. Então, é uma pessoa que está falando com muito conhecimento, né? Então, é legal. A gente, durante aí a pandemia, a gente viu os canais lá de Veneza voltarem a ficar verdinhos e outros lugares onde os animais não apareciam começarem a reaparecer. E a gente percebe que nós, seres humanos, acabamos estragando o planeta Terra, né? Um lugar que Deus criou com tanto carinho, né? Isso. E agora, então, com a pandemia que a gente tá em casa, uma coisa que eu percebi e acho que eu não tinha tanta noção. Quanto lixo que a gente produz, né, Carol? Exato. Muito lixo. E como a gente não tem a cultura de reciclar, né? Que ajuda em muito, gera empregos, ajuda no meio ambiente, ajuda na nossa consciência, né? Então vamos olhar para carinho, isso pessoal. Só vai mudar no país inteiro. Isso não é uma coisa só de cristãos, né? É uma coisa para cidadãos. Só vai mudar quando uma geração nova crescer com isso tendo como hábito, como base. Então aí fica a importância de você já criar suas crianças pensando realmente sobre isso. Mas aí é um livro muito bacana. Quem recebeu também recebeu um tesourinho. É daqueles que a gente pode guardar por anos, que ele vai ser sempre atual. Isso aí. E no peixinho, Carol? Então, Thiago, deixa eu falar com carinho do peixinho. O peixinho, pra mim, é uma das idades mais gostosas, que vai dos 3 aos 6 anos. É aquela idade onde a criança está descobrindo, começou a ir para a escola, independente de pandemia ou não, começou a ver o mundo como ele é, né? E eu sou muito fã do Maurício de Souza, eu sou muito fã da Turma da Mônica. A Mônica é uma das minhas personagens favoritas. E a Girassol, ela veio com um livro tão gostoso de ler, é o Caraminholas na Cachola. Isso, e conta a história do Fernando. Aí, ó, o Fernando, hein? Fernando é a esposa da Carol, pra quem não pegou a piada. Exato. É muito gostoso, porque a gente às vezes fala certas coisas como, para de ter caraminholas nessa sua cachola, menino. E a gente não entende que as crianças, elas são muito literais, né? Exatamente o que acontece com o Fernando aqui. O Fernando, ele chega, justamente você estava falando da escola, né? Ele chega novo na escola, ali ele é o novo no bairro do Limoeiro. E aí ele começa a ter problemas para interação social, início ali. E aí alguém vem para ele e fala isso para ele. Para de ter caraminholas na cachola. Então o livro todo é ele tentando entender o que é caraminholas na cachola, enquanto ele descobre
a importância dessa vida nova em sociedade, nova escola, esse tipo de coisa. É livro mesmo, tá? Não é um quadrinho da Mônica com aquele papel de quadrinho normal de banca. É um livro bem grande, assim, a capa é bem alta, bem largo, super ilustrado, a Turma da Mônica, que não precisa nem falar nada, né? E um personagem aí que não faz parte do cânon da Turma da Mônica. Muito legal, muito gostoso de ler, pra você sentar com a criança e ajudar ela a ler pra ela, ou ela ler pra você. São letras bastão. Não dá pra contar muito, porque senão a gente conta o livro inteiro, né? Mas é isso aí, pessoal. Esses foram os livros que nós enviamos nos nossos kits, nos nossos planos. Mês de outubro tá aí, logo logo sai do forninho mais uma quantidade grande de kits. Estamos animados, pessoal. Estamos muito animados. O crescimento do clube vem acontecendo. Isso. Graças a vocês, né? A gente agradece muito aos nossos associados. E acreditem, pessoal, esse é um trabalho que nos dá muita satisfação. Com certeza. Como eu sempre falo, é o melhor trabalho da minha vida. Com certeza. Enfim, se você chegou até aqui no nosso podcast, como a Carol falou da última vez, passa esse áudio para uma pessoa que seja. A gente precisa ganhar muitos ouvintes no nosso podcast e isso a gente vai fazendo em trabalho de formiguinha, da mesma forma que a gente tem construído com o clube. Ele tem crescido em tamanho de formiga aí, mas graças a Deus tem crescido. Se Deus abençoar, a gente vai conseguir chegar a ser de grande relevância aqui para o Brasil, ajudar muita gente a se reencontrar com os livros. E então, indica para uma pessoa. Você já sabe as nossas redes sociais, em todas elas é @Clube Ictus. Segue a gente, interage com a gente, faça parte do nosso canal lá no Telegram para conversar com a gente, para a gente poder ler junto com vocês. A gente realmente quer estar perto de vocês. Ouçam os nossos podcasts, considere com muito carinho, por favor, ser um dos nossos mantenedores lá pelo PicPay. Vai fazer muita diferença pra gente. Se você for comprar as coisas na Amazon, qualquer coisa, tá? Não precisa ser livro. Lembra sempre de partir lá de ictus.com.br/Amazon. Você vai continuar pagando o mesmo valor, mas a gente vai ser ajudado com uma comissão aí. Então é uma forma de também você ajudar a gente. E é isso. Espaço e oportunidade para interagir e se envolver com a gente não falta. Isso aí, pessoal. Nós queremos somar, não sumir na sua vida. Boa. A Carol tá cheia de falas hoje, né? Tá bom, então até semana que vem. Terça-feira estamos de volta, onde nós apresentaremos o peixe grande do kit de novembro. Não percam. Vai ser bom, vai ser muito bom. Até mais, pessoal.